nós vamos estudar a quarta e provavelmente última parte do nosso estudo sobre a introdução de O Livro de Urântia. Hoje vai ser um estudo bonito, porque, no fundo, nós vamos concluir tudo aquilo que nós viemos falando do começo, do início da evolução, da trindade inicial, dos universos manifestados. Hoje nós vamos estudar assim o resultado, o que isso vai resultar, né? Que são as trindades, praticamente. Que sempre há uma síntese de tudo aquilo que é feito. Então, é a síntese da síntese. Opa! Tem alguma coisa aqui errada. Só um minutinho. Ah, tá. Agora tá certo. Foi uma pequena falha aqui de coisa. Screen share. Boing. Bom, nós terminamos o nosso estudo na semana passada, fazendo praticamente um sumário do que acontecia com a relação do Pai, da Trindade e do infinito dos absolutos. Antes nós vamos lembrar que o Pai tem duas funções, uma que é como personalidade, onde ele se relaciona conosco, e outra onde ele se relaciona com o infinito, com os absolutos, pois ele é o próprio absoluto. Então, como sumário, nós vimos que existe as realidades pessoais, e as realidades impessoais, que são relativas aos absolutos, que corresponde à fonte, né? A matéria-prima de toda manifestação. Então, nós vimos que as realidades pessoais, o Pai, ele se personaliza no Filho Eterno, que está relacionado ao Espírito, e em termos impessoais absolutos, vem a Ilha do Paraíso, onde é o ponto de manifestação da energia, da matéria, onde, a partir dali, o Pai pode desenvolver todos os universos, a parte física desses universos. Na parte do Pai, o Pai com o Filho, eles criam o Espírito Infinito. Esse Espírito Infinito é o responsável pela mente, e toda evolução acontece dentro da mente. Enquanto que este Espírito, como infinito, é conhecido como ator conjunto. Por que ator conjunto? Porque ele é quem vai efetivamente realizar a manifestação. O Pai é o pensamento, mas quem efetivamente coordena toda a manifestação é o Espírito Infinito, esse ator conjunto. O Pai se manifesta como personalidade Pai, como amor, misericórdia e ministração. Amor é a face que ele mostra para nós, seres humanos, ou melhor, para toda evolução. Misericórdia, porque a misericórdia é necessária, porque se o universo está evoluindo através de acertos e erros, não pode haver erro na justiça divina. Então, tem que haver a misericórdia para que esses chamados erros possam se tornar acertos, e isso vem a ser a experiência, né, que é fazer a vontade do Pai. E ministração, porque é fundamental para seres de origem animal, se você quer ter a experiência, que você ministre a verdade sobre o Pai, sobre todo o desenvolvimento do universo. Do lado do infinito, do absoluto, aqui é a soberania, porque ele é soberano em todos os sentidos, é do poder, porque ele tem o poder para manifestar tudo isso, e da justiça. A justiça está na parte impessoal. Por isso que a justiça seria assim, se não houvesse a misericórdia, a justiça para qualquer falha no universo seria corrigi-la imediatamente. E se isso acontecesse, não haveria a experiência.
A administração, tanto com a justiça, tem a base na verdade, e a verdade é um dos aspectos que nós vamos nos desenvolvendo dentro do universo, né? E aí nós temos a expressão divina, tanto a expressão divina como atividades das deidades. A expressão divina é a vontade de Deus, que está correlacionada à personalidade e aos valores do espírito, como nós mostramos amor, misericórdia e ministério. A natureza de Deus, que é como nós evoluímos dentro do universo, que está ligado à verdade, à beleza e à bondade, como nós compreendemos, né, que são os significados da mente. Nós, consciente ou inconscientemente, nós damos um significado para cada coisa que nós vivemos durante o dia. A gente sempre está dando um significado para aquilo e vendo qual é a utilidade, como você usa aquilo. E esses significados, eles partem, obviamente, do ser de origem animal inferior, e cada vez esses significados vão aumentando, vão sendo direcionados para Deus. E a lei de Deus, que são reveladas nos níveis impessoais das realidades cósmicas. Então, praticamente tudo que nós falamos lá está resumido aqui, nós mostramos as funções dos absolutos, da trindade, dos absolutos, o que cada um faz dentro do universo. E dando continuidade ao que nós tínhamos falado, que eu não tinha terminado, ficou faltando falar sobre a energia, que é outro aspecto importante, porque tudo nesse universo é energia. Tem que ter algo que permita que haja movimento, que dê força, que permita o movimento, porque se você está no Pai, se o Pai, o Deus, o Eu Sou, ele é estático, alguma coisa tem que permitir que haja movimento, que seja, obviamente, o oposto dessa estática. Então, é energia. E essa energia parte do próprio absoluto inqualificável, onde o Pai universal, onde da Ilha do Paraíso, ela vai para baixo da Ilha do Paraíso, e lá ela é transformada e vai para todo o universo. E aqui é importante a gente entender como é utilizado o nome, a energia dentro do livro de Urântia, porque tem uma confusão entre a palavra poder, né? E eu também só fui entender isso muito tempo depois. Então, energia é um termo que usamos em um sentido inclusivo amplo, aplicado aos reinos espiritual, mental e material. Bom, tudo é energia, né? A força é usada assim amplamente. O poder tem seu uso geralmente limitado à designação do nível eletrônico da matéria no grande universo, que é sensível à gravidade linear. Então, é aquela energia que não responde a nada, que, por assim dizer, é pura, ela vem para a parte inferior do paraíso, e de lá ela se torna sensível à gravidade linear, e aí ela pode caminhar por todo o universo e manter e sustentar todo esse universo do jeito que nós o conhecemos. Poder também é empregado para designar a soberania. Nós vimos no slide anterior sobre o poder, quer dizer, o poder significa o Pai, ele tem a soberania total sobre todos os aspectos. Quando nós estamos nos mundos em evolução, o poder significa que o Ser Supremo, ele tem que ganhar o poder sobre a matéria, sobre esta evolução. Isto é, transformar toda essa energia, todos esses elementos que não são sensíveis ao espírito, para sensibilizá-los à vontade do Pai. Isso é fácil de ver, por isso que tanto o livro nos fala o tempo inteiro de fazer a vontade do Pai, porque nós temos que nos tornar sensíveis a essa vontade do Pai, para que o Ser Supremo ganhe em poder sobre essa matéria que está espalhada no universo e não responde totalmente, ou os seres que não respondem totalmente à vontade do Pai. E ele diz assim, que não podemos ater-nos às vossas definições, geralmente aceitas, de força, energia e poder. Há uma tal pobreza de linguagem que devemos atribuir significados múltiplos a esse termo. Então, o importante aqui, a energia é clara, a força é clara, mas realmente o que às vezes nós nos confundimos no livro é com relação ao poder, né? Porque o poder é a manifestação, essa energia que responde
à gravidade linear ou material. Bom, a energia, toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito do Pai, chamamos pessoal. Então, é a questão da personalidade. Nós sabemos que todo o nosso universo manifestado, ele tem um circuito da personalidade do Pai, o qual este circuito o Pai fica sabendo o que acontece na sua parte evolutiva. Todas as nossas personalidades estão ligadas a esse circuito. Toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito espiritual do Filho, chamamos de espírito, que é a parte espiritual. Toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da mente do agente conjunto, né, que é o espírito infinito, chamamos de mente. Mente como um atributo do espírito infinito e mente em todas as suas fases. E nós sabemos que todo esse desenvolvimento é mental e que é o espírito infinito que doa a mente para nós, onde possa haver esse campo de desenvolvimento. E toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito material da gravidade, centrado no paraíso inferior, chamamos de matéria-energia, em todos os seus estados metamórficos. Então, aí, aqui há a diferença. Tudo que está centrado na parte de cima do paraíso, ele é relativo à personalidade, a seres que se relacionam neste universo, e tudo que está centrado na parte inferior do paraíso, onde não temos acesso, né, é onde toda energia que vem do inqualificável lá é transformada e vem para esse universo para que ela possa manifestar a criação e sustentar essa criação através da lei da gravidade. A energia física é um termo que denota todas as formas e fases fenomênicas do movimento, seja de ação ou seja de potencial. Ao abordarmos as manifestações da energia física, geralmente usamos os termos força cósmica, abrange as energias que derivam do absoluto inqualificável. Aqui, ó, a força cósmica, ela é derivada do absoluto inqualificável, mas que até o momento não reage à gravidade do paraíso. Energia emergente, abrange as energias que reagem à gravidade do paraíso, mas que ainda não são sensíveis à gravidade local ou linear. Esse é o nível pré-eletrônico da matéria-energia. E, por último, poder do universo, que é essa terceira parte aqui, que inclui todas as formas de energia que, conquanto permaneçam ainda sensíveis à gravidade do paraíso, são sensíveis diretamente à gravidade linear, que é o que se manifesta nos universos do tempo e do espaço. Esse é o nível eletrônico da matéria-energia e de todas as evoluções subsequentes, né? Ficou claro isso, pessoal? Então, é importante entender que aqui essa energia ela não tem direcionamento. E quando ela vem para cá, ela começa a ser direcionada para a construção dos universos do tempo e do espaço. A mente é um fenômeno que denota a presença e atividade do Ministério Vivo e também dos sistemas variados de energia. E isto é verdadeiro para todos os níveis de inteligência. Na personalidade, a mente intervém continuamente entre o espírito e a matéria. E, desse modo, o universo é iluminado por 3 espécies de luz. A luz material, a luz do discernimento intuitivo intelectual e a luminosidade do espírito. Luz, a luminosidade do espírito, é um símbolo verbal, uma figura de discurso que conota a manifestação da personalidade característica dos seres espirituais de várias ordens. É aquilo que a gente fala dos santos hoje terem aquela auréola em torno da sua cabeça. Os seres falam, eu vi um ser de luz, principalmente as pessoas que têm experiência de quase morte, elas geralmente falam, eu vi um ser de luz. Então, isso daqui é chamada luminosidade do espírito. O que significa, o que deve significar, né, que quanto mais sutil
você vai caminhando no universo, você vai expressando esta luminosidade do espírito. Aqui no planeta, o pessoal fala da luminosidade como a aura, nossa aura, né? Que ela foi fotografada pela fotografia Kirlian, que você vê que nós temos uma luminosidade que corresponde ao nosso corpo. Eu imagino que conforme nós formos nos sutilizando, cada vez mais essa luminosidade, que é do espírito, que é do nosso ajustador do pensamento, ela deve se expressar nos mundos superiores. E por último, nós temos o modelo original. O que é o modelo original? O modelo original, ou arquétipo, é uma configuração da realidade de qualquer arquétipo que consiste nas suas energias e nos seus componentes de mente, de espírito ou matéria. O modelo arquetípico é o desenho mestre da qual cópias são criadas. O que significa isso? São essas maquetes, que são como maquetes, elas existem no paraíso, existem em Avona, e a partir dessas maquetes, né, que nem nós temos aqui as maquetes dos prédios, que você viu a maquete de uma casa, é que eles desenvolvem os universos. Então, o paraíso é o absoluto dos modelos, porque tudo que é manifestado está no paraíso. Ele é o absoluto da matéria, então tudo que se manifesta é material, ele tem o seu modelo no paraíso. O Filho Eterno é a personalidade modelo. Por quê? Porque ele é a personalidade primeira do Pai Universal. Então, ele é uma personalidade absoluta. Ele não pode ser menos que uma personalidade absoluta. O Pai Universal é a fonte ancestral direta de ambos, né? Por sinal, o Pai Universal está sempre por trás de tudo. E assim, pois, o paraíso não outorga arquétipos, porque ele é feito o paraíso não outorga arquétipos e o filho não pode outorgar a personalidade. Quem outorga os arquétipos está em Avona. E o filho não pode outorgar a personalidade, porque ele é a personalidade absoluta. Quem outorga a personalidade é o pai ou o próprio espírito, que pode, junto ao pai, outorgar personalidades. Bom, passada essa parte lá da explicação que nós fizemos das funções das deidades, dos absolutos e as definições do termo, agora nós vamos entrar mais detalhadamente sobre o que vem a ser o Ser Supremo, o que vem a ser Deus o Cétuplo, Deus o Último e os absolutos. Eu acredito, assim, com tudo que nós vimos nos estudos anteriores, agora fica um pouco mais fácil detalhar efetivamente o que é o Ser Supremo, o que é Deus o Cétuplo, qual a função de cada um deles. Então, para começarmos a entender, eu mostrei isso logo no início do nosso estudo, né? A deidade é dual em sua presença existencial, que são seres de existência eterna, passada, presente e futura. O Pai e o Filho são existenciais, em realidade, embora todos os potenciais sejam supostamente experiencial. Por que o livro diz isso? Porque como o Pai não tem, entre aspas, a experiência, todo o potencial de experiência está nele, né? Experiencial, seres em realização ou factualização no presente pós-Avona, o que significa? Que todos esses universos que estão se desenvolvendo após Avona, que são os universos do tempo e do espaço, mas de existência sem fim, ao longo de toda uma eternidade futura, mas tem um começo. O Supremo e o Último são totalmente experienciais, nós vemos aqui que a deidade experiencial, o Ser Supremo, e o Último, Deus o Último. O absoluto da deidade, que é a fonte inicial de tudo, a primeira fonte centro, Deus como auto limitado, é experiencial em realização, mas existencial em potencialidade, quer dizer, o Pai Universal sempre existiu, ele tem todo o potencial dentro dele, e aí ele está realizando o quê? A experiência, por isso que ele é experiencial na realização, mas ele é existencial, quer dizer, tudo o que existe está dentro dele como potencialidade. E a essência da deidade é eterna.
mas apenas as 3 pessoas originais da deidade são eternas inqualificavelmente, quer dizer, não são qualificadas, são completamente eternas. Todas as outras personalidades da deidade têm uma origem, mas são eternas no seu destino. Então, nós temos o espírito, a parte experiencial, que são as deidades, e o potencial não manifestado, que é o absoluto inqualificável, e o manifestado, que é o absoluto da deidade. O que é o Ser Supremo? O Ser Supremo é um coordenador sintético de todas as atividades entre Criador e criatura no universo. O Ser Supremo, agora se realizando ou factualizando nos universos evolucionários, é a deidade correlacionadora e sintetizadora da divindade tempo-espacial com a divindade trina do paraíso. Então, alguém tem que fazer este meio de campo entre aquilo que é finito com aquilo que é infinito. Em associação experiencial com os supremos criadores do tempo e do espaço. Quando finalmente factualizada ou realizada, essa deidade evolucionária constituirá a fusão eterna do finito e do infinito, que é o mesmo que ocorre na fusão do ajustador infinito com a alma. Veja, está ocorrendo em termos cósmicos essa fusão do finito com o infinito, e nós podemos realizar essa fusão em nós através da fusão com o nosso ajustador do pensamento, onde o ajustador que é infinito se fusiona com uma alma que é finito. Na união perpétua e indissolúvel entre o poder, está vendo a palavra poder, como ele fala? Porque não tem mais nada acima do poder experiencial e a personalidade espiritual. Ficou claro isso para vocês? Então, ele coordena, Oi. Acho que alguém estava falando... Não, voltar um pouquinho naquela figura anterior, mas antes desse slide ali. Aqui. Eu posso dizer que ali na primeira é o que existe hoje, que de certa maneira é o que a gente está vivendo, né? Que o existencial? Aqui na primeira figura ali, Pai Universal, Filho Eterno, Espírito Infinito. Isso aqui é o que eu consigo entender bem. Tá. Bem nas minhas limitações, assim, tá. Perfeito. Para mim, hoje é o real, esse aqui. É o real. Toda a realidade parte daqui. Ele é tudo. Eu posso dizer que essa segunda aqui é o futuro. Essa daqui não é o futuro. Essa daqui não é o futuro. Ela está em desenvolvimento para o futuro. Sim. Ela é o está futuro, se formando tá? para o futuro, né? Perfeito, perfeito. Isso daqui não existiria, o experiencial, se não houvesse os 7 superuniversos. Sim. Então, aqui, o existencial, você tem a Ilha do Paraíso, o paraíso, né, e todas as deidades. No experiencial, ele só passou a existir a partir do instante que foram criados os 7 superuniversos. Tá, e esse último eu posso dizer que é o antes de tudo, é isso? Esse daqui, quando ele fala que a essência da deidade é eterna, ele está dizendo que essas 3 aqui, o Espírito Infinito, o Filho Eterno e o Pai do Paraíso, eles são as 3 pessoas originais da deidade. E são eternas inqualificavelmente. Perfeito, Stella. Esse terceiro desenho aqui, esse eu posso dizer que é o início de tudo. Perfeito, Stella. Esse daqui é o início de tudo, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês aqui. Vamos ver se... Tá. Aqui, ó. Lembra que aqui você tem os absolutos, o Pai Universal, ele se autolimita, né? A primeira fonte centro, ele se autolimita como o Pai Universal. Aí, como Pai Universal, ele cria o Filho Eterno, que é a personalidade absoluta, e com isso imediatamente aparece a Ilha do Paraíso, que é o ponto de apoio da manifestação, e o Pai e o Filho, ao criarem o Espírito, aparece o universo perfeito de Avona, e a partir do instante que surge todos esses outros seres, este Pai Universal, que era sozinho e nunca tinha criado ninguém, ao criar o Filho Eterno,
E ao ser também o Pai do Espírito Infinito, ele se libera da absolutez. Ficou claro isso? Agora ficou claro o desenho. Ficou claro? E aí, o que acontece? A partir do instante que tem o universo central, né, o Espírito Infinito, ele cria os espíritos mestres que vão o quê? Criar os universos do tempo e do espaço e fazer essa junção depois do finito com o infinito. Lembra disso? Que Sim. Quando tiver terminado, né, que depois, quando o Ser Supremo tiver feito, o Deus último tiver feito, a síntese deles vai ser essa deidade experiencial que é Deus absoluto, e esse Deus absoluto, ele vai se impingir nesse absoluto inqualificável. Então, isso daqui que era tudo, que é o potencial, que é o eu sou, ele vai ter impingido nele esse Deus absoluto, que é o infinito. E com isso o Pai criou um corpo finito para ele. Ficou claro isso, Estela, agora? Agora ficou. Agora ficou. Tem que olhar esse desenho várias vezes para ir podendo entender, né? Mas a origem de tudo são os absolutos, sem pensar. Origem, absolutos. Segunda fase, a trindade. Criação da Ilha do Paraíso, criação de Avona. Terceira fase, universos no tempo e no espaço. Agora, quando eu consegui pensar em passado, presente e futuro, assim, mais ou menos... Isso. Por isso que o livro sugere pôr na linha do tempo, apesar disso nunca ter existido, mas você, quando coloca na linha do tempo, ele faz um sentido para a gente. É verdade, tem um enorme potencial aqui. Que legal, esse potencial se transforma numa trindade, por quê? Por que trindade? Porque o Pai, ao criar um, e os dois, ao criar o três, ele criou alguém diferente dele. Então, ele se liberou de ser sozinho, de ser o absoluto como personalidade. Essa é o porquê da trindade. Oi, Yolanda. Está fechado o seu microfone. Oi, boa noite. Então, é o seguinte, deixa eu só abaixar aqui minha mãozinha. Então, o Deus Supremo, até ontem estudando com o Sabino, a Suzana, a Estela e tudo mais, o Pai Universal é uma das faces de Deus, do Criador, e quando chega na factualização, quando começa os superuniversos, ele se torna um ser supremo. Não é que se torna. Qual é a diferença do Pai Universal dentro desse organograma para o Deus Supremo? Você vai entender um pouquinho mais para frente isso daí. Porque tudo, no fundo, é o Pai Universal, a trindade do paraíso, em diferentes graus de manifestação. Sim. É o Pai, mas você vai entender, tem um texto... Eu sei disso, mas assim, nós estamos vendo didaticamente essa separação, né? Perfeito. Aí, quando chegar lá, você pergunta de novo, você vai ver, tem um texto que explica isso. Tá? Por exemplo, o Pai, a trindade do paraíso, manifestada nos universos do tempo e do espaço, se chama Deus o Cétuplo. Entendeu? Então, essa trindade, o Pai sempre está participando de alguma forma para permitir a manifestação. Porque se ele é tudo, ele é o primeiro, apesar dele delegar, ele está delegando para seres que são prepostos seus, que ele mesmo está criando. Entendi. Legal, mas obrigada. Não esquece disso na hora que chega lá, assim, para complementar, tá bom? Tá bom. Ok. Ficou claro, Estela? Ficou. Legal. E vão parando assim, não vão sair tudo. Claro, até ainda, não ficou claríssimo, ficou claro. Não, mas não tem importância. No decorrer, eu acho que você vai entender melhor, né? Então, o Ser Supremo, porque você tem que ter alguém
que vai coordenar o que está acontecendo nos superuniversos? Tem que ter alguém. Quem é que vai fazer essa coordenação? Quem é que vai juntar todas as experiências, sintetizar todas as experiências que acontecem no superuniverso? Esse sintetizador de tudo isso é chamado Ser Supremo. Né? E o legal é aquilo que eu mostrei aqui, a fusão eterna do infinito com o finito ocorre aqui, ó. E a união perpétua e indissolúvel entre o poder experiencial e a personalidade, que é, no final, aquele Deus absoluto se impingir no absoluto inqualificável, como o ajustador se impinge na nossa alma, ou a nossa alma se impinge no ajustador, né? Através da fusão. Então, o processo é o mesmo. Aqui é no micro e lá é no macro. Deus, o Supremo em Avona, ó, é o reflexo do espírito pessoal da deidade trina do paraíso, tá vendo? É o próprio Pai. É o próprio Pai que corresponde ao Supremo aqui. E esse relacionamento associativo da deidade está agora se expandindo criativamente para o exterior, no sentido de Deus, o cétuplo, e está sintetizando-se no poder experiencial do Supremo Todo-Poderoso no grande universo. Então, esta trindade aqui, ela se projeta como supremo aqui, sem experiência, como um ser, entre aspas, assim, vazio, e que vai ser preenchido com as experiências dos superuniversos. Só que este ser aqui, ele não pode, pela sua magnitude, ou pela própria trindade, ou sei lá o porquê, ele não pode estar aqui nos universos do tempo e do espaço. Então, ele cria o que se chama de Deus, o cétuplo, que são os filhos criadores do paraíso, os anciães dos dias, os 7 espíritos mestres, o ser supremo, Deus o Espírito, Deus o Filho e Deus o Pai, para que seja o representante da trindade aqui, e atue junto com o Supremo aqui. Aí você vai falar assim, mas Marcos, por que começa pelos filhos criadores do paraíso e termina em Deus o Pai? Se toda evolução vem do Deus o Pai aqui ao contrário. Por uma questão muito simples, porque os filhos criadores do paraíso, eles criam, né? Eles vêm e criam os universos locais onde onde vão acontecer as experiências. Os anciães dos dias são os que coordenam os superuniversos. Os 7 espíritos mestres são aqueles que projetam os superuniversos. O ser supremo vai ser a síntese dessa experiência. E a nossa evolução, ela começa daqui para cá. Então, nós nascemos num planeta chamado Urântia, né? Depois, o nosso desenvolvimento, se vocês olharem o estudo sobre a vida após a morte, vocês vão ver claramente isso. O nosso desenvolvimento entra para o superuniverso. Então, depois que a gente encontrar o Micael em Nébadon, em Salvington, nós vamos passar para o nosso desenvolvimento no superuniverso, que é a cargo dos anciães dos dias. Tão logo nós cheguemos em Avona, nós vamos realizar o espírito mestre do nosso superuniverso, que é o 7º. Depois nós vamos realizar o ser supremo nos outros níveis dentro de Avona. Depois o espírito, o filho. E, finalmente, quando chegarmos ao paraíso, nós vamos nos tornar finalitores. Então, a nossa evolução, ela parte de baixo para cima. Ela começa com os filhos criadores e vai chegar até a Deus, o Pai. Ficou claro isso para vocês? Por que que é assim? Então, esse espírito, repetindo, se projeta como supremo vazio, por assim dizer, que vai ser preenchido pelas experiências. Quem vem possibilitar essas experiências são os filhos criadores do paraíso, com a criação dos superuniversos e os seres evolutivos de origem animal, que vão evoluir durante todo este caminho aqui, até chegar Deus o Pai. Ficou claro isso para vocês? Por isso que o Deus, você fala, o Deus céu, mas por que não parte do Pai? Porque a nossa evolução é o inverso. A gente parte da matéria para chegar no espírito. Enquanto que a matéria foi criada
do espírito para chegar no mais denso que é a matéria. E por que se fala em poder? Porque quando você fala em Deus, o Pai, ou qualquer coisa que está em relativo à Avona e ao paraíso, o Pai tem o poder absoluto. Quando você fala qualquer coisa dentro dos universos de manifestação, não existe esse poder. Esse poder tem que ser conquistado. Este poder tem que ser adquirido, porque isso que o Supremo vai se transformar no Supremo Todo-Poderoso. Hora que os universos todos tiverem luz e vida, ele conseguiu ter a soberania de fato sobre a matéria. Da mesma forma que Micael teve que fazer 7 auto-outorgas para ganhar a soberania, o Ser Supremo tem que conduzir todos os 7 superuniversos ao estado de luz e vida para ele ter um poder sobre esta matéria. Por isso que se fala, você precisa resgatar essa matéria que, digamos, está no fundo do poço. Tá? Essa matéria, ela está, entre aspas, por favor, perdida no universo. Por isso que o livro insista, faça a vontade do Pai. Porque a hora que você fizer a vontade do Pai, você vai conseguir fazer com que o espírito tenha domínio já primeiro sobre a nossa matéria, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa química, a nossa matéria. Então, é um pontinho a mais de soberania, de poder que você está dando para o Ser Supremo. Porque o poder não está aqui na mão de Deus, entre aspas. Ele precisa ser conquistado pelo Ser Supremo. Por isso, tanto trabalho no universo. É isso que é legal você entender sobre o poder. Por isso que é também poder e não só energia. Tá aqui, ó. Para compensar as criaturas pela sua finitude de status e pelas suas limitações de conceito, o Pai Universal estabeleceu para a criatura evolucionária uma fórmula cétupla de entendimento da deidade e de aproximação dela. Então, a gente começa, como eu falei, no 1, e aqui nós vamos cada vez mais indo em direção às deidades, onde aqui a gente vai efetivamente realizando essa deidade dentro de nós, até chegar como finalitor no Pai Universal. Então, essa é a função de Deus, o cétuplo. O grande universo é o domínio tríplice da deidade, da trindade e da supremacia, de Deus o cétuplo e do Deus supremo. Porque todo desenvolvimento aqui no grande universo, nos 7 superuniversos, vai resultar no Ser Supremo. O Deus o cétuplo é que vai coordenar tudo isso daqui para... Eles trabalham em conjunto, né, o Supremo com o cétuplo, para que vá, por assim dizer, metaforicamente falando, preenchendo esse vazio do Ser Supremo de experiência com as experiências dos 7 superuniversos. Essa personalização cétupla da deidade, no tempo e no espaço, e dentro dos 7 superuniversos, capacita o homem mortal a alcançar a presença de Deus, que é Espírito. Tá vendo? A gente passa aqui, ó, pelos 7 espíritos mestres, por Avona até chegar ao paraíso. Essa deidade cétupla, que para as criaturas finitas do tempo e do espaço, algumas vezes personaliza assim poder no Ser Supremo, é a deidade funcional das criaturas mortais evolucionárias da carreira ascensional do paraíso. O que significa isso? Que este é o nosso verdadeiro Deus. Nós estamos criando não só o nosso corpo, mas como vamos ser uma célula deste Ser Supremo, que vai ser o nosso Deus. Tal carreira de descobertas experienciais na compreensão de Deus começa com o reconhecimento da divindade do Filho Criador. Está aqui, ó, o que eu falei para vocês. Ascende passando pelos anciões dos dias no superuniverso, por meio da pessoa de um dos 7 espíritos mestres, até atingir a descoberta e o reconhecimento da divina personalidade do Pai do Paraíso. Não antes de passar pelo reconhecimento do Ser Supremo, de Deus o Espírito, de Deus o Filho, e aí sim nós vamos chegar no reconhecimento de Deus o Pai. Então, isso daqui são todas manifestações da própria Trindade,
mas em níveis diferentes, para conduzir esses seres de origem animal e eletroquímicos, que não sabem o que é Deus nem a sua vontade, a que façam a vontade de Deus e cheguem a ser finalitores. Só uma coisinha que eu não entendi ali, Marcos. Assim, nessa evolução, mas o Ser Supremo, nós não só vamos encontrá-lo quando ele estiver completo? Não. Você vai realizar esse Ser Supremo no quinto círculo de Avona. No 7º círculo, a gente vai entrar em contato, se eu não estiver enganado, com o espírito mestre do nosso universo, que é o 7º. No 6º, você vai entrar em contato, é isso mesmo, com o... Espera só um pouquinho aqui. No 6º, você vai entrar em contato com o... Isso, no 7º é o Espírito Mestre, no 6º o Ser Supremo, aí depois você vai para o 5º, o Deus o Espírito, o 4º, Deus o Filho, e no 3º mundo de Avona, você vai entrar em reconhecimento com o Pai Universal. Você tem que realizar todas essas deidades dentro de você, Estela. Então, isso daqui é uma questão de realização da deidade. Nós somos uma folha em branco. Deus não tem sentido nenhum para nós. Nada do universo tem sentido. Tudo está sendo criado e nós estamos participando desta criação junto com Deus. Você consegue entender isso? Veja, o que é realizar? O que é realizar, por exemplo, o Ser Supremo, o Espírito Infinito dentro de nós? É você, no meu parco entendimento, é você vivenciar, é você reconhecer a existência daquilo, é você ter um significado daquilo e uma vivência daquilo dentro de você. Da mesma forma que antes você não conhecia Deus, e com o tempo ele começou a ter você conheceu Deus, ouviu falar, e ele começa a ter um certo sentido e significado para você, essa parte do Ser Supremo, do Espírito, do Filho e do Pai tem que ter um significado. Ele tem que ser criado dentro de nós. Nós somos pura criação, pelo meu entendimento. Não só nós... Também, tu falou Deus, eu estava associando com Jesus, né? Que hoje a gente reconhece, a gente não encontrou Jesus, mas a gente reconhece, né? Você reconhece, mas você não vivenciou ainda. Você, quando chegar em Salvington, você vai ter que ter vivenciado o próprio Micael dentro de você, porque é a partir dele que você vai caminhar para o Pai. A gente vai reconhecer todos eles dentro de nós. Eu não sei como, eu não sei te dizer, mas quem vai nos ajudar, logicamente, é o Espírito da Verdade e o nosso ajustador do pensamento, né? Mas é um reconhecimento, é uma realização daquilo lá dentro da gente. Ah, isso existe, cara. Ah, isso é assim. Você vai... alguns, o Pai você vai sentir, né? O resto você vai vivenciar, não sei como. Eu não sei te dizer, isso não sei. Tá, mas tá associando com Jesus, assim, dá para... Você pode, assim, nesse momento, Jesus pode ser considerado o nosso Deus. É mais palpável para nós. Né? Então... Ele pode ser considerado o nosso Deus porque ele é o nosso Pai. Então, e é a partir dele que depois nós vamos para o superuniverso. Então, você pode considerar Jesus como Deus, não importa. Mas o objetivo não é ele. Ele é só o caminho para você chegar ao Pai. Sim. Damolim? Oi. Chegando a ser finalitor, depois, a gente, para ser trinitarizado, para poder seguir para os universos exteriores, é isso? Não, você não. A trinitarização é quando você se junta com alguém e tenta trazer alguma coisa do absoluto inqualificável. Você tenta trazer alguma coisa para... É como se fosse uma criação. Aqui você se junta com uma mulher e cria um filho. Lá você vai se juntar e tentar trazer algum potencial que está no absoluto inqualificável para a realidade. Isso é trinitarização.
Mas nem todo ser finalitor segue para a Não, trina. não. Alguns vão fazer a questão alguns podem ser abraçados pela Trindade, Sim. isso sim, por questões que não se sabe, eles são abraçados pela Trindade, mas a trinitarização é essa capacidade que dois seres se juntam para trazer um potencial do absoluto inqualificável. É diferente de ser abraçado pela Trindade. Por exemplo, um mensageiro poderoso, ele chega a finalitor e ele é trinitarizado para depois servir aos anciãos dos dias, não é isso? Eu não acho que ele seja trinitarizado, ele é abraçado pela Trindade, entendeu? Bom, tá. É diferente, ele é abraçado pela Trindade e aí ele segue para servir os anciãos dos dias. Beleza. A trinitarização é uma coisa que seria uma boa ideia para um próximo estudo, porque é uma coisa também que me intriga muito, a Seria legal, né, trinitarização. falar da trinitarização. Porque, inclusive, tem uma parte que fala, você deixa de ser finalitor para intentar uma trinitarização. E às vezes é frustrado, você não consegue, você passa épocas, eras e eras e não consegue. E esses seres que não conseguem, eles são exaltados, porque eles venceram uma frustração tão enorme, tão... Verdade. Então, eu acho que é um assunto bem legal para a gente estudar, porque é um negócio que me intriga também. E a coisa mais curiosa, só complementando, quando eu falo que quando eles criam, né, um ser trinitarizado, e aquele ser trinitarizado ele é perfeito para resolver soluções do universo. Uhum. E eu me lembro que o livro fala que às vezes parece até patético, como ele tenta dizer que ele tem experiência, mas ele só tem experiência naquilo. Ele não sabe mais nada que não seja aquilo. Entendeu? Verdade. Então é curioso esse negócio da trinitarização. Então, né? o mensageiro poderoso, ele vai ser, quando ele é trinitarizado, ele vai ser abraçado pela Trindade. Agora ele vai servir. Servir, é isso. Aos anciãos do dia, às perfeições do dia e a todos os universos, super-universos. Ou seja, ele foi trinitarizado, abraçado para servir. Isso, César, da mesma forma que a hora que você chegar como finalitor, você vai servir. Você vai servir nos outros superuniversos. Universo. Você sempre vai servir. O universo é puro serviço. Perfeito. É puro serviço. Bom, vamos lá continuar aqui que... Bom, então, continuando aqui, os filhos criadores, na associação de deidade, que é Deus, o cétuplo, proporcionam o mecanismo pelo qual se torna imortal, ou pelo qual o finito encontra o abraço da infinitude. Eu mudei o amplexo aqui, porque é muito difícil esse amplexo aí. O mortal se torna imortal, e pelo qual o finito encontra o abraço da infinitude. É isso para que serve. Eles vieram aqui, então é um mecanismo. Olha, é uma coisa interessante, tudo no universo são técnicas. Tudo no universo são técnicas para você atingir um determinado fim. O Ser Supremo provê a técnica para a mobilização da personalidade em poder, isto é, ela ter poder sobre a matéria, a síntese divina de todas essas transações múltiplas, capacitando assim o finito para alcançar o absoluto, e por meio de outras possíveis realizações futuras, em tentar alcançar o último. A gente sabe que Deus, o absoluto, ele vai ter que se impingir no absoluto inqualificável, e que ninguém pula de um nível para o outro. Do absoluto, que ocorre nos 7 superuniversos, a gente passa pelo absoluto, que ocorre no espaço exterior dos universos, e depois você vai para os absolutos. Então, a função de Deus, o cétuplo, data da organização dos 7 superuniversos, óbvio, né? E provavelmente ampliar-se-á junto à evolução futura das criações do espaço exterior. Porque eles também se estão trabalhando aqui, por isso que se fala que os filhos criadores, como os finalitores, é bem provável que vão trabalhar no espaço exterior, porque eles vão fazer esse mesmo trabalho no tempo e espaço estendido.
né, estendido não, no tempo e espaço transcendido. Ficou claro isso? Deus, o cétuplo, significa o reconhecimento da parte da deidade do paraíso, e agora eu vou responder a Yolanda, das barreiras do tempo nos universos evolucionários do espaço. Não importando quão afastada do paraíso, quão longe do espaço, seja a origem de uma personalidade material com potencial de sobrevivência, Deus, o cétuplo, encontrar-se-á presente ali junto a ela, e estará empenhado na ministração do amor e da misericórdia, da verdade, da beleza e da bondade para com essa criatura evolucionária incompleta e em luta. A ministração da divindade do cétuplo estende-se na direção interior, por intermédio do Filho Eterno até o paraíso, e na direção externa, por intermédio dos anciãos dos dias até o Pai dos universos. Então, na parte externa, nós estamos aqui, ó. Na parte interna, nós vamos para cá. Tanto é que a gente vai se interiorizando, né? Os filhos descendentes, eles vêm para o exterior. Nós caminhamos no sentido interior, daqui para lá. Ficou claro até aqui? Entenderam o Deus do cétuplo? Então, ele é o responsável para que nós possamos evoluir. É uma técnica, Deus do cétuplo. Opa, foi sem querer. Saí aqui da apresentação sem querer. Bom, Deus o último, né? É um designativo da deidade pessoal, funcionando nos níveis absolutos. Onde é o nível absoluto? É o nível exterior do espaço e tempo transcendido. Aqui nós estamos no Supremo, no grande universo, que é o nível do tempo e do espaço, e aqui é o tempo do espaço e tempo transcendido, é o nível exterior. O último é uma manifestação supra-suprema da realidade da deidade. Por que é supra-suprema? Porque ele está além do Supremo. O Supremo é a unificação da Trindade. Segundo, é compreendida pelos seres finitos. O último é a unificação da Trindade do paraíso. Segundo, é compreendida pelos seres absolutos, que vão estar trabalhando aqui. O Deus último, as três primeiras deidades do paraíso, eternas no passado, o Pai universal, o Filho eterno e o Espírito, aqui, ó, estão no futuro eterno para complementar-se em personalidade, pela realização experiencial das deidades evolucionárias coligadas, Deus o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. Aqui, essa daqui é conhecida como a Trindade Absoluta, que é Deus o Supremo, Deus o Último, esse consumador do destino universal, que não é explicado no livro, e a síntese dessa trindade vai ser chamada Deus o Absoluto, que vai ser a síntese de tudo que aconteceu nos universos do tempo e do espaço, com tudo que aconteceu nos universos fora do tempo e do espaço transcendido, com esse consumador do destino universal, que eu não sei o que é. E isso daqui, porque se vocês olharem, tudo vira trindade e vira uma síntese daquela trindade. E aqui vai ser o Deus absoluto. Ficou claro isso? Tudo bem? Sem nenhuma dúvida? Fala, Estela, você está mordendo o lábio, você está com cara de quem está com tudo. Você está comendo os dentes, Estela. Eu estou comendo abacate. Nenhuma dúvida. É simples, pessoal. É só olhar aqui e olhar, cara. Não tem segredo. É um monte de nome, é um monte de realidades. É por isso que a gente fica bagunçado. Mas isso vai entrar na cabeça de todos nós.
E aqui ele vai falar do Deus absoluto, que é a meta de alcance e de realização de todos os seres super-absolutos, mas o potencial de poder e personalidade do absoluto da deidade transcende o nosso conceito. E hesitamos em discorrer sobre essas realidades tão distantes que estão para se realizar experiencialmente. Então, fala, o absoluto da deidade, vocês sabem que é o Pai, né? Universal aqui, que a gente conhece, né? E aqui você tem esse Deus, o absoluto, que vai se impingir no absoluto inqualificável. Que nem eles sabem como isso vai acontecer e o que vai ser, né? A realidade eterna do absoluto da deidade, tá aqui, ó, que é esse absoluto qualificado que sai do eu sou, tem muitas características que não podem ser explicadas inteiramente à mente tempo espacialmente finita. Isso daqui eu pus daqui para tirar a nossa frustração, tá? Mas a realização de Deus, o absoluto, que é este daqui, existiria em consequência da unificação da segunda trindade experiencial, a trindade absoluta. Essa trindade aqui, ó. Isso constituiria a realização experiencial da divindade absoluta na unificação de significados absolutos e níveis absolutos. Não dá para entender mesmo, mas vamos lá. Mas não estamos seguros no que diz respeito à abrangência de todos os valores absolutos, pois não fomos, em tempo algum, informados de que o absoluto qualificado seja equivalente ao infinito. Destinos supraúltimos estão envolvidos nos significados absolutos e em uma espiritualidade infinita. Sem que essas duas realidades sejam alcançadas, não podemos estabelecer valores absolutos. Bem, na verdade, eu vou tirar isso daqui, porque eu acho que mais confunde do que ajuda. Os três absolutos. Quando o pensamento combinado, e aqui ele explica os três absolutos, do Pai universal e do Filho eterno, funcionando no Deus da ação, constitui a criação do universo divino e central, o Pai seguiu a expressão do seu pensamento, na palavra do seu Filho e na atuação do executivo conjunto deles, diferenciando assim a sua presença avonal dos potenciais da infinitude, que é exatamente o que a gente viu no começo, né? Que aqui ele vira o Pai universal. Esses potenciais não desvelados da infinitude permanecem espacialmente oclusos no absoluto inqualificável, que é todo o potencial, e divinamente envoltos no absoluto da deidade. Quer dizer, lembra que o absoluto inqualificável está tudo aqui fora, e todo o potencial está envolto aqui no absoluto qualificável, que traz para a experiência. Enquanto esses dois últimos transformam-se em um único no funcionamento do absoluto universal, que é a unidade infinitude não revelada do Pai universal. Isso foi o começo da nossa apresentação, de como o Pai universal, ele se autolimita nesse absoluto da deidade, que é o absoluto qualificado, né? E fica o absoluto inqualificado, todo o potencial aqui, e quem equilibra a tensão entre esses dois absolutos é o absoluto universal. É só isso. Os três absolutos, tanto a potência da força cósmica quanto a potência da força espiritual estão em processo de revelação, realização progressiva, assim como o enriquecimento de toda a realidade é efetuada por meio do crescimento experiencial de uma correlação experiencial com o existencial, feita pelo absoluto universal. Em virtude da presença equipolente do absoluto universal, aqui, ó, a primeira fonte centro realiza uma extensão do poder experiencial, desfruta da identificação com suas criaturas evolucionárias, que é aqui, ó, a Ilha do Paraíso, e realiza a expansão da deidade experiencial, nos níveis do quê? Da supremacia, ultimidade e absolutez. Um texto tão, assim, bonito, bem escrito, para dizer que este absoluto aqui se diferencia na Trindade e desfruta da identificação com as suas criaturas evolucionárias no mundo do tempo e do espaço. É isso que ele está dizendo aqui. Que sai daqui, né, que eu falei, sempre pensa assim, ó, os absolutos estão aqui,
A trindade é o pensamento e a realização está aqui. Então, este absoluto universal, ele sai daqui, vem para o paraíso e daqui para os universos do tempo e do espaço, onde ele está criando os níveis da supremacia que nós vimos, os níveis da ultimidade e Deus o absoluto, que é esse daqui que vai se impingir nesse absoluto inqualificável. Sabe, o inglês, tudo, está correto, o português está correto, mas se você não pega um gráfico para poder olhar como isso acontece aqui, é muito difícil de entender, sabe? É você fazer toda essa correlação ao longo do livro, sem você olhar e falar, é isso aqui, que se impinge aqui, que vem para cá e volta para cá. O finito pode coexistir no cosmos junto com o infinito. Isso é interessante. Como é que o infinito pode coexistir junto com o finito? Tão somente porque a presença associativa do absoluto universal equaliza muito perfeitamente as tensões entre o tempo e a eternidade, entre o finito e o infinito, entre o potencial de realidade e a realidade da realidade, entre o paraíso e o espaço, entre o homem e Deus. O que ele está dizendo? Que só é possível este finito coexistir com isso daqui porque há um mecanismo chamado absoluto universal que permite equalizar as forças daqui e daqui. Associativamente, o absoluto universal constitui a identificação da zona de realidade evolutiva progressiva que existe nos universos do tempo e do espaço e nos universos tempo-espacialmente transcendidos, e que são universos de manifestação subinfinita da deidade, que nada mais que é isso daqui, os 7 superuniversos e o espaço exterior. Então, aqui, o legal de ler o parágrafo com isso é você poder entender o que acontece em cada fase, como eu falei. Ficou claro isso para vocês? Vocês conseguiram ler isso e entender com base no desenho? O desenho é excelente. O desenho facilita. Então, com esse desenho, pondo o desenho, você consegue entender, porque, cara, outro dia eu estava vendo lá o que é a trindade da supremacia, hoje eu estava olhando e falava, mas o que é a trindade da supremacia, que eu nunca ouvi falar? Aí fui pesquisar, vou mostrar para vocês. Porque eles mudam de nome, eles dão vários nomes e muitas vezes a gente não consegue associar. E aí você vê que o livro de Urântia, ele não é só um livro de leitura, ele tem que ser um livro de pesquisa. Porque você tem que pesquisar nos vários documentos o que eles estão falando, senão a gente não entende, correlacionar. Essa é a dificuldade que eu vejo assim maior do livro, né? E que isso exige uma maturidade. Por isso que não adianta sair falando para as pessoas, eu digo, do livro de Urântia, porque até a pessoa conseguir entender todos esses conceitos são anos. Ela não vai do dia para a noite entender, a não ser que tenha alguém genial aí, que tenha conexão lá com a Trindade, mas fora isso, não é do dia para a noite que a pessoa vai entender tudo isso daqui. Perfeito. Então, não adianta querer sair pregando o livro de Urântia, pessoal, porque ele realmente ele leva a tua mente para paragens muito além, né? Outro dia, uma pessoa estava conversando, e ela falou sobre o livro de Urântia, e falou, mas parte do livro de Urântia não é comprovada. E não é para ser comprovada mesmo. Porque a própria Bíblia não é comprovada, num certo sentido. Nada é comprovado nesse mundo do lado espiritual. Porque o reino do espírito aqui você não comprova. Você não vai comprovar Deus na matéria, você não vai comprovar as coisas. Com relação aos 7 superuniversos que é possível você comprovar, e com relação ao que está escrito no documento 3, principalmente em relação às raças, a ciência, mais cedo ou mais tarde, vai comprovar. Mas quando você chega na parte do espírito, não tem como você comprovar comprovar o paraíso, comprovar essas coisas sem experiência. Lamento. Aí que entra a questão da fé, que é uma técnica para sensibilizar os seres animais do tempo e do espaço para Deus. Fé é uma técnica de você começar a acreditar
e dentro da criação do seu corpo, da sua alma, você começa a ter aquela certeza que tudo isso existe, você traz isso para esta realidade e manifesta essa realidade aqui. É uma técnica, fé. Bom, agora nós vamos entrar nas trindades. Ah, vai dar tempo, sim. Nas trindades. O conceito cristão de trindade, que começou a ganhar reconhecimento perto do fim do primeiro século depois de Cristo, compreendia o Pai Universal, o Filho Criador de Nébrodon e a Ministra Divina de Salvador. O Espírito, né, a Ministra Divina é o Espírito materno do universo local, a consorte criativa do Filho Criador, conhecida aqui como Espírito Santo. E essa mesma trindade do paraíso é uma entidade real. Ela não é uma personalidade, mas uma realidade verdadeira e absoluta. Contudo, mesmo sem ser uma personalidade, é compatível com as personalidades coexistentes, a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito. Eu já vou explicar isso, eu falei que a trindade tem duas funções. Uma, como trindade se relacionando com eu sou, com tudo, e outra, as personalidades que compõem a trindade que se relaciona com a manifestação. Então, a trindade é uma realidade de deidade, que é uma supersomatória e realiza-se na conjunção das três deidades do paraíso, Pai, Filho e Espírito. As qualidades, as características e as funções da trindade não são a simples soma dos atributos das três deidades do paraíso. As funções da trindade são, de certo modo, únicas, originais e não totalmente previsíveis a partir de uma análise dos atributos do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é interessante, porque o Pai projeta o Filho, mas o Filho tem características, entre aspas, diferentes do Pai. Assim como o ser... o Espírito Infinito também características diferentes do Pai e do Filho. Lembra que eu falei, eu mostrei lá na semana passada, que a gente tem a trindade como as personalidades que compõem a trindade, que é o Pai, Filho e Espírito, que eles têm funções que eles estabelecem aqui, que eles trabalham, as funções para manter e conduzir a criação, e aqui você tem o potencial dele que está ligado ao absoluto e à infinitude, que é a trindade. Mas aqui não é pessoal, aqui é pessoal, são as pessoas. Um bom exemplo para ficar mais claro aqui é como você tem uma empresa. Uma empresa, ela é uma entidade. Quem faz funcionar aquela empresa são as personalidades que trabalham nela, mas a empresa não é uma personalidade. A mesma coisa, a trindade não é uma personalidade. Ela é o absoluto, ela é a infinitude. Enquanto que as pessoas da trindade são personalidades, porque elas que se relacionam com os universos do tempo e do espaço. As trindades não pessoais, nelas próprias e por elas próprias, são não pessoais, mas não contradizem a personalidade. Elas abrangem-na antes e correlacionam-na em um sentido coletivo com as funções impessoais. As trindades são, pois, sempre uma realidade da deidade, mas nunca uma realidade da personalidade. O aspecto da personalidade de uma trindade são inerentes aos seus membros individuais. Foi aquilo que eu falei, você tem a empresa e os aspectos daquela empresa correspondem aos seus membros que trabalham lá. Enquanto pessoas individuais, mas eles não são aquela trindade. Eles só são a trindade, eles só são a empresa no conjunto. Apenas como um coletivo elas são a trindade. E assim é a trindade. Todavia, a trindade é sempre inclusiva de toda a deidade que ela engloba, porque a gente sabe que o Pai, o Filho e o Espírito são deidades. A trindade é a unidade da deidade. Então, a unidade do Pai, Filho e Espírito corresponde à trindade, que corresponde aos absolutos, à infinitude, ao eu sou. É a mesma coisa que dizer que tu, Maria e Yolanda são um trio, mas cada um tem a sua
individualidade, mas no Isso, cada um tem a sua individualidade, mas como trio, vocês podem formar alguma coisa além das personalidades. Entendeu? E esse trio vai depender das capacidades de cada uma dessas personalidades. Uhum. Por exemplo, você tem a sua empresa, Estela. A sua empresa, o total dela corresponde à soma de todas as personalidades que estão lá dentro. É o que você chama de sua empresa. Tá? Mas se você tirar as personalidades, ela é uma empresa. Ela não tem personalidades. Ela está ligada àquele conceito original da empresa. Mas não tem quem execute as funções. É mais ou menos assim. Vocês viram a semana passada as funções dos 7 absolutos. Tudo que eles fazem dentro do universo. E não é pouca coisa. Eles têm que fazer tudo e se manter. Então, eles têm muito trabalho para fazer. Né? Num certo sentido. Ficou claro isso, Estela? Tá. A trindade é além da personalidade, é o conceito primordial, é a origem onde você vai pegar tudo e depois trabalhar junto as personalidades. A trindade existencial do paraíso. Então, ele fala, a trindade do paraíso original e eterna é existencial e foi inevitável. Essa trindade sem começo era inerente ao fato da diferenciação entre o pessoal e o impessoal. A trindade é impessoal. Os seres que compõem, as deidades que compõem, são pessoais, pelo livre-arbítrio do Pai. E realizou-se quando a sua vontade pessoal coordenou essas realidades duais por meio da mente. A união interna na deidade, do Pai universal ao Filho eterno e ao Espírito infinito, é existencial em realidade. Mas todos os potenciais são experienciais. Quer dizer, aquela história que o Pai não tem experiência, ela tem o potencial experiencial. E agora ela está realizando esse potencial experiencial. Logo, essa trindade constitui a única realidade da deidade que abraça a infinitude, porque eles partem da infinitude. E, portanto, é nela que ocorrem os fenômenos no universo da realização de Deus o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. É lógico, porque tudo parte do Pai Universal ou do Eu Sou. Ele que cria tudo para que possa dar a vida, a existência, os seres experienciais, que vai ser o Deus Supremo, o Deus Último e o Deus Absoluto. Quais são as atitudes da Trindade para com o universo? As deidades pessoais têm atributos, mas é difícil haver coerência em falar da Trindade como tendo atributos. Essa coligação de seres divinos deve mais apropriadamente ser encarada como tendo funções, tais como a administração da justiça, as atitudes da totalidade, a ação coordenada e o supercontrole cósmico. Essas funções são ativamente supremas, últimas, dentro dos limites da deidade, absolutas, no que concerne a todas as realidades vivas de valores de personalidade. Então, está tudo parte daqui, tudo está aqui dentro. E qual é a atitude, né? A atitude para com o finito. Qual a atitude dessa trindade para com o finito? O máximo de autolimitação da trindade, veja, ela está se autolimitando, é a sua atitude para com o finito. A trindade não é uma pessoa, nem o ser supremo é uma personalização exclusiva da trindade. O ser supremo, entretanto, é o que mais se aproxima de uma focalização do poder da personalidade, da trindade, e de um modo tal que ela seja compreendida pelas criaturas finitas. É o foco da personalidade. Daí o fato de que a relação da trindade com o finito ser chamada algumas vezes a trindade da supremacia. Então, eu não me lembrava dessa trindade da supremacia. Então, é essa relação da trindade com o Supremo que é chamada trindade da supremacia. E o Supremo, onde ele se realiza? Nos universos do tempo e do espaço. Qual é a atitude da trindade para com os universos em formação na parte exterior? A trindade, que é para com o absoluto, né, que é o tempo e espaço transcendido. A trindade do paraíso tem uma relação com aqueles níveis de
existência que são mais do que finitos, mas menos do que absolutos. Lembra, a gente nunca pula do finito para o absoluto. Você tem que passar por fases intermediárias. Da mesma forma que a gente não pula da matéria para o espírito, tem que passar pela morôncia, né? E essa relação, algumas vezes, é denominada trindade da ultimidade. Nem o último, nem o supremo são inteiramente representativos da trindade do paraíso, mas, em um sentido determinado, e para os seus respectivos níveis, cada um parece representar a trindade durante as eras pré-pessoais do desenvolvimento do poder experiencial. A gente poderia fazer até uma comparação aqui, que você tem, não sei se isso é válido, né? Mas se a gente comparasse como presidente e o vice-presidente, cada um no seu tempo, o Supremo e o último seria como vice-presidente. Eles não são o presidente, mas eles representam o presidente na função, quando necessário, na função que eles estão desempenhando. É mais ou menos isso que eu entendo dessa trindade a trindade da ultimidade e a trindade da supremacia. Eles representam a trindade do paraíso, não são. Mas para o universo aqui, o Supremo representa e o último representa por tempo e espaço transcendido. E a atitude absoluta da trindade do paraíso tem relação com as existências absolutas e culmina com a ação da deidade total. Então, aqui, ela também tem uma relação para com o absoluto, o finito, e com o nível absoluto. A trindade infinita envolve a ação coordenada de todas as relações de triunidade da primeira fonte centro, tanto as não deificadas quanto as deificadas. A gente sabe que o absoluto da deidade tem as realidades deificadas, e o absoluto inqualificado, as realidades não deificadas. Na contemplação da trindade, quando infinita, não ignoreis as 7 triunidades. Assim, pois, certas dificuldades de entendimento poderão ser evitadas e alguns paradoxos parcialmente resolvidos. E aí ele joga aqui nesse parágrafo as 7 triunidades que está sendo falada lá no documento 106. Então, quando você está no documento 10, você, se não ler o livro todo, você vai ficar com um buraco na mente e falar, cara, o que são as 7 triunidades? A gente não vai entender isso daqui, né? A associação das 3 deidades do paraíso, a trindade do paraíso, a associação das 3 deidades, o Pai, deveria ser lembrado que a trindade do paraíso implica uma função tríplice, uma função absoluta, foi o que eu falei, uma função transcendental e uma função finita. A trindade do paraíso é, em qualquer tempo, todas e quaisquer uma delas. Cara, isso é muito curioso. Eu expliquei lá, mas aqui eu pus isso daqui só para dar uma síntese, né? A trindade implica uma função tríplice, uma função absoluta, porque se relaciona com a absoluta. Uma função transcendental, porque tem a trindade da ultimidade. E uma função finita, por causa da trindade da supremacia. E o que vai acontecer aí nós temos as trindades experienciais, tá? As trindades do pós-Avona são experienciais, são inerentes à criação de 2 níveis subabsolutos, porque não é absoluto, absoluto é só a trindade primeira e evolutivos, na manifestação da personalidade em poder no universo mestre. Então, nós temos a trindade última, que é composta por Deus o Supremo, as personalidades criadoras supremas e os arquitetos do universo mestre, e temos a trindade, aqui vai ser factualizada quando tiver em desenvolvimento espaço exterior, e aqui nós temos a trindade absoluta, que está em realização nos 7 superuniversos, que é Deus o Supremo, que ele também vai fazer parte daqui, lógico, né? Que é Deus o último e o consumador do destino universal. A primeira e a segunda trindades experienciais não podem ser infinitas, porque abrangem deidades derivadas,
deidades que evoluíram por meio da realização experiencial de realidades criadas ou manifestadas pela trindade existencial do paraíso. A infinitude da divindade está sendo constantemente enriquecida, quando não ampliada, pela finitude e pela absolutude da experiência entre criatura e criador. É óbvio, né? Toda a experiência aqui, ela tem valor para crescer a infinitude, porque se o pai, entre aspas, não tem a experiência, ele tem a experiência como potencial, a partir do instante que você realiza a experiência, aquilo começa a ser algo que você realmente vivenciou. A trindade última, atualmente em evolução, consistirá finalmente no Ser Supremo, nas personalidades criadoras supremas e nos arquitetos absolutos do universo mestre, planejadores únicos do universo que não são criadores nem criaturas. Deus, o último, final e inevitavelmente, adquirirá poder e personalizar-se-á como a deidade consequência da unificação desta trindade última experiencial, na arena em expansão do universo mestre quase ilimitado. Quer dizer, o resultado da criação da experiência aqui, aqui e aqui, vai criar o que a gente chama da trindade última. A trindade absoluta, que é a segunda trindade experiencial, agora em processo de realização, consistirá de Deus o Supremo, Deus o último e o não revelado consumador do destino do universo. Essa trindade funciona tanto nos níveis pessoais, quanto nos suprapessoais, quer dizer, nos níveis do espaço transcendido, e mesmo nas fronteiras do não pessoal. A sua unificação na universalidade experienciaria a deidade absoluta. E aí, tudo isso daqui, juntando a trindade do paraíso com o Deus o último e o Deus absoluto, né? A trindade última e a trindade absoluta, daria o que o livro chama a trindade das trindades. Os filósofos do universo postulam uma trindade das trindades, uma trindade infinita que é existencial e experiencial, certo? Porque ela é existencial com a trindade do paraíso e experiencial com a trindade última e absoluta, mas não são capazes de visualizar a personalização dela, possivelmente equivaleria à pessoa do Pai Universal, no nível conceitual do eu sou. Todavia, independentemente de tudo isso, a trindade original do paraíso é potencialmente infinita, posto que o Pai Universal é realmente infinita. Então, isso daqui seria a trindade das trindades. Vocês podem ver que sempre é uma síntese, né? A síntese do Supremo, a síntese do último, que vão dar essas deidades, e que vai dar a trindade do paraíso, e finalmente a trindade das trindades. Dúvidas até aqui? Não? Muitas. Muitas, que ótimo! Muitas. Parabéns! Estou super feliz, Yolanda. Ainda mais que eu não consegui explicar. Ai, que tristeza! O que eu vou fazer, cara? Preciso pedir mais inspiração para poder explicar melhor, mas é interessante que a hora que você vai estudando, isso vai fazendo sentido. Não que você consiga entender. Veja bem a diferença. Mas você fala, cara, faz sentido criar essas trindades. Bom, né? Não consigo entender tudo, porque é impossivelmente abarcar isso. Mas, no meu caso, eu falo, cara, isso faz sentido. Eu sou capaz de entender isso daí, mas não sou capaz de ir muito mais longe. Sabe, Marcos, que tu é o nosso ajustador do pensamento. Eu preciso ser o meu, porque eu não me ajustei até hoje, cara. E cada vez, eu acho que eu já ouvi umas 4 ou 5 vezes essa aula de ti, cada vez eu aprendo um pouco mais, mas ainda está longe. Parece como a Estela falou ali, dentro das minhas limitações. Então, mas eu vou te falar uma coisa, Osmar. Você viu quando eu falei no começo que mesmo essa apresentação em relação às outras que eu fiz, eu mudei. Porque o meu entendimento evoluiu.
Então, eu vou colocando mais conteúdo para tentar, depois, quando vocês estudarem, clarear mais isso. Por isso que eu vou pondo mais conteúdo, porque realmente faz sentido? Faz. Vai criando trindade. O Nakai explicou isso pela geometria sagrada, muito legal, da forma como cria as trindades através da geometria sagrada. Né? O porquê que cria as trindades. Eu não sei explicar. Tem uma apresentação do Nakai que eu posso resgatar e passar para vocês aí, mas é bacana, porque quando ele falou, eu entendi muito pouco. Eu acho que agora, se eu ouvir aquela apresentação, eu vou entender mais, porque eu consegui aprofundar no conceito das trindades. Quem é ele, Marcos? O Alexandre Nakai, ele estuda a geometria sagrada e ele fez uma correlação da geometria sagrada, conforme você vai fazendo, vai criando círculo, de um ponto vai criar outro círculo e vai sair trindades, e forma aquele círculo cheio de triângulos dentro dele. É muito interessante. Eu realmente não sei explicar isso daí, mas acho que agora eu teria mais condições de entender essa apresentação Ele dele. é do grupo de jovens. Eu vou falar com ele, ver se uma hora ele quer repetir para a gente. Eu também, na época... Ele repetir aqui, né, no grupo. Se ele pudesse repetir na próxima semana ou na outra, seria legal, porque aí mostraria pela perspectiva da geometria sagrada, né? Fala, Liane. Falo. Na verdade, nós queremos entender tudo isso com a mente material. Ah, e então... não é a mente material que entende isso. Tá? É verdade. Isso não é a mente material, não é a mente mortal. E por isso que é difícil. Mas agora, no final, eu vou chegar até o final, mesmo que passe um pouquinho, eu vou mostrar o sumário de tudo isso para vocês verem o que acontece. Aí fica mais fácil pelo sumário, né? Porque eu estou mostrando as peças e vou tentar encaixar no motor final. Mas, realmente, veja se faz sentido. Faz sentido. Ele fala, olha, vai criando trindades, e a trindade vai ter uma síntese aqui, vai ter uma síntese lá. Porque tudo é síntese no universo. Tudo há uma sintetização, né? Bom, captar o conceito da associação na trindade de Pai, Filho e Espírito prepara a mente humana para a apresentação posterior de algumas outras relações tríplices. Então, vocês vejam que não tem só essas, né? A razão teológica pode satisfazer-se plenamente com o conceito da trindade do paraíso. Tá bom, uma única trindade. Mas as razões filosóficas e cosmológicas requerem o reconhecimento de outras associações trinas da primeira fonte centro, daquelas triunidades nas quais as funções infinitas estão nas várias capacidades não pai de manifestação universal. As relações do Deus da força, da energia, do poder, da causação, da reação, da potencialidade, da realização, né, da factualização, da gravidade, da tensão, arquétipo, princípio e unidade, que nós vimos tudo isso daqui no estudo passado, quando a gente viu as funções dos absolutos, da infinitude. Ao tentar efetuar a descrição das 7 triunidades, a atenção é dirigida para o fato de que o Pai Universal é membro primordial de cada uma delas. Então, sempre que você falar em triunidade, o Pai Universal faz parte dela. Não importa com quem ele se associe. Ele foi e para sempre será o primeiro Pai Fonte Universal, o centro absoluto, a causa primal, o controlador universal, o energizador ilimitado, a unidade original, o sustentador irrestrito, a primeira pessoa da deidade, o arquétipo cósmico primordial e a essência da infinitude. O Pai Universal é a causa pessoal dos absolutos, ele é o absoluto dos absolutos. Então, ele vai se juntando, né? Se bem que algumas vezes a humanidade haja alcançado uma compreensão da trindade, das 3 pessoas da deidade, a coerência exige que o intelecto humano perceba que há algumas relações entre todos os 7 absolutos. Entretanto, nem tudo que é verdadeiro sobre a trindade do paraíso é necessariamente verdadeiro sobre a triunidade, pois uma triunidade é algo diferente de uma trindade.
sob certos aspectos funcionais, uma triunidade pode ser análoga a uma trindade, mas não é nunca homóloga à natureza de uma trindade. As triunidades são como grandes rodas volantes. Olha, são máquinas, né? Como máquinas, gerando o equilíbrio funcional da infinitude. Olha que interessante, né? São como rodas volantes. São a unificação na unicidade dos 7 absolutos da infinitude. São as presenças existenciais das triunidades que capacitam o Pai Eu Sou a experienciar a unidade da infinitude funcional a despeito da diversificação da infinitude dos 7 absolutos. Quer dizer, isso daqui são técnicas que foram usadas pelo Pai, e por que isso é assim? É uma outra questão muito interessante, porque toda essa complicação, por assim dizer, é necessário para o Pai criar a experiência. Ele quis assim, ou tinha efetivamente que ser assim? A primeira fonte centro é o membro unificador de todas as triunidades. Nele, todas as coisas têm seus começos inqualificáveis, as suas existências eternas e os seus destinos infinitos. Nele consistem todas as coisas. Olha que curioso isso, né? Mas o legal é isso, são como grandes rodas volantes gerando o equilíbrio funcional da infinitude. Então, a primeira triunidade, ela é composta pelo Pai, o Filho e o Espírito. A definição é a união tríplice do amor, da misericórdia e da administração, é a triunidade da volição infinita, confere os elementos para a evolução. A associação divinamente, a atuação dela é como uma associação divinamente fraternal, amante das criaturas, de ação parental e promotora da ascensão. Atua por meio do eterno presente e em todo o fluir passado, presente e futuro do tempo. As personalidades divinas dessa primeira triunidade são as dos deuses que conferem a personalidade, outorgam o espírito e dotam a mente, que foi o que a gente estudou da função da trindade do paraíso até agora. Mas ela é chamada primeira triunidade também. A segunda triunidade ela é composta pelo Pai, Filho, veja, a junção do Pai e Filho, esqueci de pôr um aqui, a ilha do paraíso e o agente conjunto. O que significa isso? Que aqui, o Pai, Filho e a Ilha do Paraíso é onde há a primeira parte da manifestação, onde o Pai põe um ponto de apoio no espaço e cria a Ilha do Paraíso e, junto com a gente conjunto, sai o universo perfeito de Avona. Essa daqui é uma triunidade do arquétipo do poder. Determina os arquétipos da configuração cósmica. Poder por quê? Porque não há nada acima deles. Por isso que o livro usa poder. É o poder de fazer o que quiser, por assim dizer. Do menor ultímatum, né, que eles falam que a menor partícula é chamada ultímatum, a maior das organizações materiais dos superuniversos, sempre o arquétipo físico da configuração cósmica é derivado em função dessa triunidade. A terceira triunidade, o Pai universal, o Filho Espírito e o absoluto da deidade. A triunidade da evolução do Espírito. Desde a potência do Espírito até o Espírito do paraíso, todo Espírito encontra expressão de realidade nessa associação trina de pura essência do Espírito do Pai. Os valores ativos do Espírito do Filho Espírito e os potenciais ilimitados do Espírito do absoluto da deidade, que a gente sabe que é o Pai universal. A quarta triunidade é o Pai Espírito, a Ilha do Paraíso e o absoluto inqualificável. A triunidade da infinitude da energia, corresponde às forças da energia. Por quê? Isso está muito claro. Você vê que é o Pai Espírito, a Ilha do Paraíso, que é o ponto de apoio, o absoluto, onde está todo o potencial. Só podia corresponder à força e à energia. Nessa triunidade, eternizam-se os começos e os fins de toda a realidade da energia, desde a potência do espaço até a monota, que é a energia do paraíso. O paraíso é o centro da ativação da energia, a força do cosmos. A posição no universo da primeira fonte centro, que é a Ilha do Paraíso, né?
o ponto focal cósmico do absoluto inqualificável, porque ele vai para a parte de baixo da ilha do paraíso, e a fonte de toda energia. Controla absolutamente as unidades fundamentais da energia cósmica e libera-as do alcance do absoluto inqualificável. Por que que ele libera? Porque ele pega do absoluto inqualificável, traz para a parte de baixo do paraíso, faz com que ela seja sensível à gravidade e coloca ela para circular nos universos. A quinta triunidade é o Pai universal, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. É a triunidade da infinitude reativa. Esse agrupamento produz a eternização da realidade, da infinitude funcional, de tudo que é realizável dentro dos domínios da realidade de não-deidade, isto é, dentro do... Tá. Essa triunidade manifesta uma capacidade reativa ilimitada às ações arquetípicas volicionais causativas e tensionais à presença das outras triunidades. Vamos tentar traduzir isso daqui. Ela é reativa o quê? Tudo que você precisa, você vai buscar dentro dela, dentro do absoluto inqualificável. E quem é que equilibra as tensões entre o absoluto inqualificável e o Pai universal? O absoluto universal. Então, é por isso que ela é a trindade da infinitude reativa. É o meu estoque do universo. Eu pego alguma coisa lá, ela reage, eu trago para cá e o absoluto universal equilibra. Que, no fundo, foi o que a gente viu no estudo passado sobre as funções de todos eles. Só que agora a gente está vendo como eles chamam, né? A sexta triunidade é o Pai universal, o absoluto da deidade e o absoluto universal. É a associação da deidade no cosmos, a imanência da deidade em conjunção com a transcendência da deidade. Isso daqui é o absoluto da deidade com o absoluto universal. É a última expansão da divindade, até os níveis da infinitude, na direção daquelas realidades que estão fora do domínio da realidade deificada. Porque o absoluto da deidade é o absoluto universal. Que aqui é o Pai, o próprio Pai universal, a primeira fonte centro, e o absoluto universal que qualifica. E a última é o Pai universal, o agente conjunto que é o Espírito, e o absoluto universal. É a integração dos aspectos variáveis da realidade factualizada e compensação dos diferenciais inerentes à realidade incompleta. Quem é que está manifestando a realidade? É o agente conjunto. Quem é que faz a compensação desses diferenciais, a compensação de tudo isso? É o absoluto universal. Então, o agente conjunto integra universalmente os aspectos funcionais variáveis de toda a realidade factualizada em todos os níveis da manifestação, finitos, transcendentais e absolutos. O absoluto universal compensa perfeitamente os diferenciais inerentes aos aspectos variáveis de toda a realidade incompleta, as potencialidades ilimitadas da realidade da deidade, volicional, ativa e causativa, as possibilidades sem fim da realidade não deificada, estática e reativa, nos domínios incompreensíveis do absoluto inqualificável. Então, aí a gente entende o que acontece com essas trindades, o que faz e por que o Pai se junta com todas elas. Se vocês lembrarem do estudo passado, eu mostrei, só para mostrar, eu vou parar aqui, porque já são quase 10 horas, e aí fica para a semana que vem, eu vou falar só um pouquinho a semana que vem, e a gente abre para estudo, né? A gente abre para bater papo. Eu me lembro que eu falei na semana passada, que eu mostrei para vocês, desculpa, eu vou sair, porque senão vocês vão ficar tontos de eu ficar rodando isso daqui. Eu me lembro que eu mostrei para vocês isso daqui, ó, só para lembrar. Pronto. Espera aí. Deixa eu ver se eu saí daqui. Saí. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Na semana passada, pronto, Alt Tab, eu mostrei para vocês essa parte aqui, ó, as funções dos componentes da realidade infinita, lembra?
da primeira fonte centro, da segunda, terceira e do paraíso. E aí eu detalhei a função de cada uma delas. Quando você vê as triodidades, você vai entender como o Pai faz tudo isso, porque ele não está fazendo sozinho a primeira fonte centro. Ele está se juntando. Lembra que eu mostrei? Ó, a primeira fonte centro, ela cuida daqui, daqui. E aí ele vai se juntando nas triodidades para poder manifestar todas essas funções aqui. Essa associação que a gente tem que fazer. Por isso que o Pai se junta com o absoluto inqualificável, ele se junta com a Ilha do Paraíso, com Avona. O Pai é a energia revelada do Paraíso Avona. Nós vimos lá na triodidade, que é onde o Pai se junta com a Ilha do Paraíso e com Avona, e com o Pai Espírito. Então, aqui, essa parte aqui está totalmente relacionada com as triunidades, que é o Pai do Paraíso e como ele se junta com todas eles. Da força da gravidade, tá vendo? Das forças espirituais do universo, da capacidade de resposta do absoluto. Então, esta parte se relaciona com as triunidades. Entenderam? A conexão agora, talvez até devesse jogar as triunidades para cá, mas acho que vai ficar confuso. Melhor deixar lá e voltar para cá para mostrar para vocês. Mas é essa a relação. Então, o Pai, ele se associa aos próprios seres da Trindade para executar essas várias funções dentro do universo. Olha, eu só posso dizer o seguinte, Marcos. Depois Boa de assistir... noite, né? Não. Depois de assistir a quarta, quinta vez essa mesma aula, tu foi um ser iluminado que nos foi enviado aqui para tentar botar dentro da nossa cachola aqui esses conceitos iluminados. Olha, muito obrigado, parabéns. Mas é que tem que baixar a cabeça e estudar, não adianta. Então, isso daqui do livro do Urântia, adianta sim você ver apresentações que você entende, fica tranquilo. Mas esta parte não adianta, você tem que pegar e depois parar, estudar, e quando estiver lendo o livro de Urântia, recorrer àquele gráfico, porque você vai entendendo aonde ele está falando. Essa é a complicação do livro de Urântia, é o palavreado e o fato deles mudarem, chamar agente conjunto, chamar terceira fonte centro, sabe? Pode ser que nos expanda a consciência, mas para quem está começando a ler o livro, não é simples assim, não. Até você associar tudo isso, por isso que hoje eu entendo que ele fala que o livro é para 1000 anos e que ele veio antes do nosso tempo, porque você não consegue entender isso assim na primeira leitura, sem muito estudo. Mas essa é a parte mais difícil do livro, né? Então, mas você vê que para você, o que você tem que fazer? Ao estudar a introdução, depois de ler o livro, a melhor coisa é pular para o 106 e do 115 ao 118. Porque se você olhar o livro todo, você se perde naquele monte de religiões, de raças e tudo mais, sendo que o 106, o 115 e do 115 ao 118, eles estão totalmente relacionados. É todo o aprofundamento da introdução do livro. E aí, como eles estão lá no fundo, quando você lê retilinamente, cara, você não vai lembrar nada. Aí eu me lembro, quando eu li, eu tentava voltar a introdução para tentar entender, mas não entendia lá, não entendia cá. Aí eu ficava boiando. Aí outro dia, um tempo atrás, eu li sobre astrologia, falei, cara, o que é isso? Aí eu decidi pôr no Excel. Aí eu decidi escrever todas as trindades. Aí eu peguei e pus no papel, falei, agora isso daqui está fazendo sentido. Porque senão, cara, não dá. Desculpa, mas não dá. É difícil. Tu pode disponibilizar esses teus slides para a gente? Eu vou disponibilizar, eu até tinha já passado para o Rodrigo as duas primeiras, mas eu já tinha pensado no final agora, eu só vou disponibilizar semana que vem, porque com certeza eu vou fazer alterações. Eu já alterei a parte 1, que eu mostrei há 3 semanas atrás, alterei a parte 2, melhorei, alterei essa parte 4 agora também, e na semana que vem eu vou disponibilizar em PPT e em PDF. Eu sugiro vocês verem no micro em PPT,
porque aí você, em slide, porque você pode ir vendo como cada coisa vai se formando. Aí você vê a lógica. Porque se você olhar em PDF, ele te mostra a figura toda e você não entende a lógica da formação dela. E como eu coloco como cada clique aparecer uma parte, você consegue mais facilmente entender a lógica dos gráficos, entendeu? Então, eu sugiro ver em PPT, no modo slide, no microcomputador, não no celular, porque não fica bom. Mas, Marcos, cada vez que tu refaz a tua palestra, é porque tu aprendeu um pouquinho mais? Foi. Por exemplo, aquela palestra que eu fiz em 2018 sobre coisas, significados e valores, eu desenvolvi ela durante um ano inteiro. Foi muito curioso, fiz lá no evento, eu nem tinha sacado a importância de coisas, significados e valores. Aí eu falei, nossa, aqui tem um segredo que eu nunca tinha percebido. Aí eu comecei a estudar, fiz uma apresentação, aí eu falei, puxa, aqui está faltando, voltei a estudar, melhorei aquela apresentação, eu sei que depois de 10 apresentações eu cheguei na final. Eu falei, agora ela está coerente, e mesmo agora, se eu fizesse, eu vou alterar algumas coisas. Mas cada vez que eu vou refazendo a palestra, não tem uma palestra que eu pego da anterior, eu revejo ela inteira e mudo, com aquilo que eu já li de novo, com aquilo que eu aprendi, com o que eu aprofundei. Por isso que todas as vezes que você assistir, mesmo a do ciclo, daquela que a gente fez no ciclo em 2013, para que nós fizemos nos novos estudantes, na jornada urantiana, você vai ver que tem coisas novas. Sempre. Porque eu vou descobrindo e eu vou agregando para tentar ser mais didático. Porque não dá para você montar uma palestra, pelo menos no meu entendimento, já cobrindo todo o livro. É impossível. Eu até pensei em fazer isso. Falei, vou começar a ler o livro, eu vou criar 5 palestras e quando eu ler alguma coisa, eu vou anexando lá. É de ficar louco. Você fala, não, esse daqui cabe na 1, na 2, não dá. Eu desisti. Eu ia ficar louco fazer uma coisa dessa. Então, aí às vezes eu estou lendo alguma coisa e falo, cara, como eu não falei isso naquela apresentação, isso daqui é fundamental. Vou lá e mudo. E como eu gosto de entuchar o pessoal de conteúdo, para mim é uma alegria, quanto mais conteúdo, melhor, eu vou ponto. Então foi isso, cara. Por isso que eu mudei ela completamente, eu evoluí a palestra. Mas eu acho que com todas, assim, eu vejo a maioria que a gente sempre muda, tira coisa, sempre. Bota coisa. Verdade, não tem nenhuma igual a outra, dificilmente. Não tem. A única que é mais constante, mesmo assim eu modifiquei também, e aí foi uma que a Estela tinha feito também, é aquela do que é o livro de Urantia. Porque a Estela tinha feito todo em laranja lá, né, eu me lembro, e eu fui modificando, a Estela também foi modificando, a gente foi melhorando para deixar mais didática. Aí você vai falar para um grupo de ufologia, que nem nós fomos falar uma vez, aí eu coloquei a parte dos outros tipos de seres que tem, porque para um grupo ufológico aquilo tem interesse. Mas você vai falar para um público normal, os tipos de seres que tem no universo pode não ter tanto interesse. Então, você tem que ir adaptando um pouco ao público, né? Mas esse estudo da introdução, eu acabei de aprender agora, não adianta fazer para iniciante do livro de Urantia. Não adianta, precisa ser pessoas que nem vocês, que já estudaram, que já leram, que já assistiram várias palestras, que já tem uma imagem do que é inqualificável, de todas essas coisas todas, porque se você pegar um estudante, é como se ele lesse a introdução, vai ficar boiando do mesmo jeito. Porque ele não vai conseguir encaixar em todos os aspectos do livro.